Bom dia, meus amores! Como vão? Tudo bem? Já amanheceu o dia e eu tô aqui com meu chimarrão adaptado. Ele é um chimarrão feito aqui, ó. Aqui. Não tem erva e nem entupimento. E essa erva mate lá do sul deixa a gente com cara de gaúcho. Quero ficar bonita, igual os gaúchos e as gaúchas. Aquela voz rouca que eles têm, que tomam chimarrão quente e respiram ar frio, né? Então dá um choque térmico na corda vocal. Eles têm aquela voz rouca, linda. Então eu quero dar bom dia para vocês. A minha comadre Luciana pediu para eu fazer esse vídeo de como ensinar a fazer o pão fermentado. Gente, é o seguinte, essas receitas eu invento, então espero que dê certo, para mim dá, mas se não der para você, eu misturo a receita do pão com o pão integral, com o pão germinado. Depois eu vou ensinar a fazer o pão germinado, que é o trigo mesmo, não é o trigo que passa processado, tá? Então eu pego todas essas receitas e adapto e vou na inteligência artificial e desenvolvo a minha receita. Mas espero que eu fiz e ficou boa, tá? Então, como que a gente começa a fazer esse pão fermentado? Vocês vão pensar que é muito tempo, que é difícil, mas não é. Eu começo colocando aqui, ó, o farelo de aveia. Eu bato ele antes, para ele não ficar tão grosso, mas pode ser grosso também. Eu coloco ele de molho aqui. E isso faz ele fermentar. Você não tá vendo a bolha, mas ele sai bolinha. Olha, e a água tá ali. Aqui, você vai colocar para esse pão, eu tenho outro aqui, ó. Põe num vidro e fermenta o farelo de aveia. Só se pôr ali. Para você fazer esse pão, esse aqui não é que eu vou fazer o pão, só tô te ensinando, que eu tenho sempre farelo de aveia fermentado na pia, tá? Você vai coloque uma xícara num de farelo de trigo, uma xícara no outro, como eu tenho duas aqui, que é mais fácil dele fermentar, menor quantidade. Junto com o farelo de aveia, eu coloco uma xícara, duas de aveia, para uma xícara de farelo de trigo. Esse eu coloco junto lá, dentro da xícara, para fermentar, certo? Então, assim, ó, para uma parte de farelo de aveia, pode pôr 2 partes de água e esse aqui junto. Ela vai fermentar. Quanto? 24, 48 horas, sei lá quanto que você quer que fermente. Eu deixo às vezes até uma semana aqui, ó. Ela já fica com um gostinho, já tá com gosto de vinagre essa aqui. Parece que eu coloquei vinagre na água. Ela já fermentou. E ontem ela estava fazendo bolinho, agora ela parou de fermentar. Mas ela já está fermentada. Então, eu faço isso para a aveia também ficar fermentada. Eu vi na internet que eles misturam o trigo com a aveia e fermentam. Eu também fiz assim aquele pão. Mas achei que, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui as farinhas que estão fermentadas daquele pão. Olha a integral, olha a branca. Ui, cai. Para você ver. E olha o farelo de aveia. Ele não fermenta muito bem se não for com bastante água. Então, para te dar a receita, eu resolvi que você vai fermentar assim, ó. As farinhas, elas estão fermentadas aqui. Ela quebra aquelas proteínas ruins, né? O glúten. E ela diminui, ela melhora a digestibilidade e diminui o pico de glicemia. E além do sabor, o cheiro é uma coisa fantástica. O gosto, ela fica... Gente, eu não tenho como descrever o gosto disso aqui. É uma delícia, tá? Então essa aqui é daquele pão que eu fiz, que eu guardei para mostrar para vocês. Quando eu ponho o farelo de aveia de molho ali, deixa 12, 24, 3 dias, uma semana, quando você quiser, não vai estragar. Eu já faço. Esse aqui, a chia, chama-se Rejuvelac de chia. Também é a chia fermentada. Também é a chia fermentada.
E esse Rejuvelac de chia e a água da chia fermentada, ela também serve para um starter de fermentação, tá? O mesmo caso, por isso que eu mandei você pôr aqui, ó, a aveia, esta água da aveia, você pode usar ela para fermentar o trigo depois. O que você quiser fermentar, você pega o starter com o líquido daquilo que já foi fermentado. É muito lindo, gente. Parece que a natureza é uma coisa viva, apesar de parecer morta, né? Os alimentos. Então eu coloco lá para fermentar. Primeiro a aveia, farelo da aveia, aveia em flocos grossos, como você achar melhor. Coloco também a chia e eu coloco a linhaça para hidratar. Aqui, ó, ela tá hidratando. Essa linhaça eu uso ela como proteína e como gordura depois quando eu vou bater para misturar na massa. Então, esse aqui funciona como ovo, mesma coisa, quando você não tem ovo em casa, se hidrata uma linhaça, ela vai funcionar uma colher de sopa como um ovo. Como eu vou fazer coisa muito aguada no meu pão, eu preciso dela para o meu pão ficar um pouco mais consistente. E também quero os benefícios da linhaça, com óleo, com toda a gordura que ela tem de bom. Não vou precisar adicionar tanta gordura ruim, tipo óleo de soja, que é uma coisa ruim, eu não gosto de usar. Então, eu vou usar a chia e a linhaça no lugar da gordura. E também para dar fibra, gosto. Aqui, essa aqui vai ficar também no lugar da proteína, dando consistência para o pão. Primeiro dia lá, coloca o farelo da aveia de molho para fermentar, a chia e a linhaça hidratada. Coloca o dobro da linhaça de água, ela enche a estufa e vira tipo uma proteína. Então isso aqui eu comecei. Daí, o que eu vou fazer? Se eu quero usar a água da aveia, eu não vou fazer o meu pão no mesmo dia. Mas se não precisa usar a água da aveia, se pode usar outro starter ou só água. Eu no meu pão usei como starter o iogurte, porque eu queria mais proteína para o Sérgio e para a Flavinha. Não queria água para fermentar. Como o iogurte também fermenta a massa, e ficou maravilhoso, porque além dele dar o gosto, e eu faço iogurte em casa, eu tenho bastante. Não vai comprar 10 copos de iogurte, faz em casa, já ensinei ontem, veja lá no vídeo. Então eu usei o iogurte para minha fermentação das farinhas, tá? Como que você vai fermentar a farinha? Você vai fazer 2 xícaras de farinha de trigo. Pode ser branca, que eu já te mostrei como é que ela fica aqui, ó. Fica xoxinha, essa aqui. Ou integral, olha que joia, ela encorpa mais. Ela fica mais legal a integral, porque aquelas farinhas que tem no meio dela, aqueles germes, aquela coisa, fermenta melhor ainda a massa e vai te dar aquela benefício intestinal da farinha integral. Essa aqui ficou pobre. Aliás, tá aqui ela. Não, tá aqui. Ela ficou pobre, tá? Esse aqui, ó, é o levedo que forma às vezes em cima da aveia. Isso é um remédio, é uma levedura. Se ela não for bolorada, preta, azul, verde, essa aqui é um levedo, ó, como kombucha. Ela forma, é uma proteína que forma em cima da aveia, tá? Então é o seguinte, você vai colocar, veja bem, 2 xícaras de trigo e 2 xícaras de água ou líquido. Por quê? 1 xícara de trigo dá mais ou menos metade do peso do que 1 xícara de água. Do peso, não em volume. Uma coisa é volume, outra coisa é peso. Então você vai colocar. O certo para fermentar é 1 parte de trigo e 1 parte de água em volume, ou metade desse em peso e o dobro de água em peso. Não sei se você entendeu, mas tudo bem. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr 2 xícaras de farinha aqui, de trigo integral, ou branco, ou meio a meio.
nesta coisa de vidro aqui, ó. Só que antes você põe o líquido. Você não vai pôr o líquido na farinha. Você põe o líquido aqui. Você vai pôr 2 xícaras desse de água ou, já vou dizer do que? Do starter que você quiser. 2 xícaras de primeiro líquido. Joga a farinha lá, mexe e deixa fermentar. Tá bom? Então, aqui você pode pôr a água, né? Você pode pôr, como eu tirei do iogurte para fazer o grego, o soro do leite. O soro do leite também é um starter que vai fermentar muito bem a sua farinha. A água também vai fermentar, mas se você colocar o soro do leite, vai fermentar melhor. Outra coisa que você pode colocar, aí quando você vai fazer a massa, você peneira isso aqui, usa a água para pôr lá na tua fermentação. Daí, essa aqui, ó, é bom você colocar numa peneira, espremer bem, para não ficar aguado depois, se você colocar ela encharcada, o teu pão. Porque daí ela vai funcionar já como uma farinha fermentada. A aveia. Então, você vai colocar a água da aveia medida 2 xícaras, ou água da aveia e soro, ou iogurte. E depois mistura a farinha lá. Se você for fazer iogurte, você tem que pesar 100 gramas de iogurte, 100 gramas de farinha. Se você for fazer líquido, você coloca 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de líquido. Dá certo. Não precisa pesar. Mas se for fazer com iogurte, tem que pesar. Entendeu? Tá aqui a balancinha, ó. Custa R$29 essa balança para você pesar. Certo? Então você põe daí para pesar aqui e pesa o iogurte e a farinha. E daí você mistura e deixa aqui para fermentar. 2 xícaras de água, 2 xícaras de farinha. Não pode tampar. Daí você põe um pano que você ferveu ele e pôs que boa em cima aqui para ele fermentar. Se for um clima frio, de 18, 20 graus, demora umas 24 horas, 48 horas. Aqui em Araras, 12 horas, 24 horas, já está fermentado. E isso vai depender de quanto ácido você quer a fermentação. Eu gosto, essa aqui, ó, tá desde que eu pus para fermentar o outro pão, uns 4 dias. Tá uma delícia, com o iogurte, né? Então, você vai ver como que você quer a tua massa, se você quer menos fermentada, mais fermentada. Quanto mais fermentada, mais ácido lático ela tem. Para que é bom o ácido? Vai diminuir mais ainda o pico de insulina. E o gosto vai ficar um pouquinho mais ácido do pão. Mas quando a gente toma vinagre de maçã, não dá pico de insulina. Então, quanto mais ácido for o teu pão, mais fermentar, mais você vai ter benefícios dele, com o ácido lático. Tem gente que não gosta, gosta mais da levedura do que do ácido. Aí você, enquanto você vai fermentar, dá uma mexida para irar e não bolorar a tua massa, com o pano em cima. Então, digamos, aqui em casa eu vou deixar 48 horas, deixa quanto quiser, não se preocupa com isso aqui. Você só tirou lá esse aqui, ó, você põe daí na geladeira ou deixa ali mesmo esse aqui para depois você misturar. Aí, fermentou. Agora, o que eu vou fazer depois que fermentou? Eu vou pôr farinha seca, para não ficar aguado o meu pão. Aí eu ponho mais 2 xícaras de farinha de trigo, integral ou branca ou meia-meia, como eu quiser. Aí então, depois que ela já fermentou, aquelas 2 xícaras, eu ponho mais 2. Mexo, aí eu coloco meu farelo de aveia fermentado para ajudar mais. E mexo aquilo tudo e deixo quanto eu quiser também. Porque daí aquela massa que já fermentou vai fermentar aquela massa que eu tô pondo agora. Senão vai ficar... Ontem eu fiz com pouca fermentação na massa, na segunda farinha. Mas você pode deixá-la fermentar. Ela vai ficar um pouco mais compacta, não vai ter tanta facilidade de fermentação. E você pode também já fazer o pão com aquela metade de farinha não fermentada.
nada. Eu fiz assim, ó, mas não é legal. Aproveite a fermentação que você já tem e deixa mais 12, 24, 48 horas aquela massa que estava fermentada para esse novo trigo fermentar também. Como ele não vai ter tanta água, ele também não vai fermentar tanto, mas vai ajudar. Por isso que é bom você ter os starters, porque daí, se você colocar junto essa aveia fermentada, ela vai ajudar aquele trigo novo a ser fermentado. E o pão não vai ficar tão mole. Então, com 2 xícaras de líquido, agora você já tem 4 de farinha, você vai fermentar, certo? Vai ficar um troço meio duro e fermentado. Aí, você não pode amolecer muito também. Então, você vai pegar agora para assar. No momento de assar, você vai fazer isso aqui. Você vai pegar o liquidificador, vai aquecer uma meia xícara, pode ser água ou leite, coloca ali dentro, vai colocar 2 tabletes de fermento, porque aquela massa lá tá xoxona, não é uma massa de fermentação natural com fermento natural. Você vai colocar essa aqui, que é o fermento mesmo, Fleischmann, esse fermento aqui, tá? De tablete. Você vai colocar, meu ovo aqui é do sem terra, que eu compro aqui, é 3 ovos, mas eu ponho 4 aqui dentro, sem a casca, líquido, o fermento, ovo. Vai colocar gordura. Aí, se você não colocou ainda esses 2 aqui, são gordura. Dá uma espremida na chia, que também não dá para espremer, porque é uma gelatina. Toca lá dentro. A linhaça é igual o ovo. Gordura. Toca lá dentro. O que mais que você vai pôr aqui? Você vai pôr óleo. Esse aqui eu ponho misturado o oliva com soja e girassol. Pode colocar também, se você não quiser esse daqui, você coloca manteiga, vai ficar mais durinho ainda. Não vai ficar tão líquido. Ou você coloca, eu coloco aqui, eu não tô com ela aqui, eu tenho um sebo de boi aqui que eu cozinho. Você coloca esse aqui, ó, o sebo do boi ou a banha. Eu uso esse aqui para cozinhar, já vem com gostinho da carne, né? Sebo de galinha, o que você quiser de gordura você coloca aqui. Então você vai colocar a água, o fermento, o ovo, a chia, a linhaça, não precisa pôr se não quiser, mas ela vai deixar mais durinho porque tá meio molenga teu pão. E daí você vai colocar ainda, eu cozinho o pescoço do frango, bato, ele vira uma proteína. Como eu quero aumentar o pão em proteína pro Sérgio, você pode colocar whey também, se quiser. Eu não gosto de whey. Eu tenho 2 proteínas aqui, uma mais gordurosa que essa aqui. Esse aqui é torresmo, que eu simplesmente dissolvo ele e bato. E ele é uma proteína com gordura. E eu não vou colocar esse torresmo porque ele queimou e tá com um cheiro meio ruim. Mas você pode colocar, se você quiser, uma proteína aqui junto. Qualquer proteína, o pescoço do frango, carne moída, vai ficar mais aguado. Peito de frango cozido, quanto você quiser, você coloca aqui, tá? Quanto você quiser a mais de proteína no teu pão. Eu gosto do pescoço de frango que já vem com cálcio, com tudo, e ele é bem duro. Eu não tenho aqui para te mostrar porque eu pus no pão. Então eu ponho quanto desse? Uma meia xícara, quanto quiser. Aí eu bato. Vou misturar naquela massa aqui, ó, que tá já fermentada. Aí eu vou mexer, ela fica uma massa um pouco mole, não é uma massa dura. Mas também, se for muito mole, você tem que pôr mais trigo. Eu acho que não vai ficar mole, vai ficar boa, tá? Então você põe sua meia xícara aqui, aí você mistura ali. Se você tiver até aquelas batedeiras que tem um negócio para misturar massa, você mistura. E daí você vai colocar na forma. Tirou daqui, pôs na massa.
você vai untar sua forma com o pincel, eu adoro aquele pincel, esse aqui, ó, esse, você unta a forma com o pincel, bem untadinha, coloca a tua massa aqui. Se tiver muito frio, dê uma ligadinha no forno para ela esquentar um pouquinho, só esquentar, ou liga o forno, põe ela em cima do fogão e cobre. O que vai acontecer? Ela vai estar aqui, ó. Quando você olhar, ela vai ter dobrado de tamanho, quase para fora da forma. Aí você põe ela no forno e assa a 180 graus, 30 minutos. Eu gosto de pôr mais forte, o meu ficou com a casca bem dura porque ele é fermentado, é assim mesmo. Então, você põe lá 180 graus, 20 minutos e mais fraquinho, mais uns 15, 20 minutos. Aí você tem teu pão, tá? Bom dia, Luciana, tá aí sua receita. A receita vai estar na descrição do vídeo. Fica com Deus!